A paz do nosso Senhor, meus queridos e amigos, irmãos, amigas. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8, e a leitura diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, que era varão justo, reto em suas ações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, o que podemos observar aqui é que o Senhor se agradava de Noé. É o que fala no versículo 8. E no versículo 9, ele diz que Noé andava com Deus. Olha aí o segredo. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. O versículo 11 diz: Mas esse homem aqui, que andava com Deus, ele não se deixou contaminar. Ele não deixou se corromper. E o Senhor se agradou deste homem, chamado Noé, que aos olhos do Senhor foi achado graça. A vida deste homem, o seu proceder, as suas atitudes, como Noé procedia, como Noé era em casa, como Noé era com sua família, como Noé era no meio que ele vivia, um povo que começou a se corromper. A carne ali, como fala no versículo 12, porém toda a carne havia se corrompido. Mas esse, exceto Noé, que o Senhor achou graça na vida deste homem. O Senhor se agradou de Noé. Mas ele diz também no versículo, que nós ouvimos, que Noé teve 3 filhos. Noé teve Sem, Cã e Jafé. Esses são o nome da descendência de Noé. Que mais na frente a gente vai ouvir aqui sobre Deus anuncia o dilúvio a Noé. Na próxima leitura nós vamos ouvir sobre o dilúvio. Acho que você já ouviu falar sobre o dilúvio, a arca de Noé. Acho que você deve conhecer essa história, que foi a única família que não pereceu. E você pode pensar assim, mas irmã, e essa história é verdade? Realmente o Senhor permitiu que todos os moradores da terra sofressem a punição com o dilúvio e apenas uma família foi salva na arca? Vamos ouvir essa história na próxima gravação, mas eu quero dizer a você que sim, porque a terra, como nós ouvimos nos versículos lidos, e no último diz que a terra estava corrompida, e o Senhor, ele não se agrada do pecado. Mas como o Senhor viu que ali havia um justo, e que o Senhor se agradou daquele homem chamado Noé, nós podemos tirar aqui uma lição. E qual é a lição, minha irmã? Esse mundo que a gente está corrompido, será que a gente pode também o Senhor se agradar de nós, como o Senhor se agradou de Noé? Eu quero dizer a você que sim, pois o povo de Deus, ele não pode compactuar com o mundo. Nós não podemos julgar, não, porque só tem um juiz, que é o nosso Pai, o nosso Deus, que vai julgar, como julgou o mundo quando mandou o dilúvio. Mas a lição que nós podemos tirar é que, quando andamos com Deus, nós temos a direção dele nas nossas atitudes, e nós estamos vivendo como o tempo de Noé. O pecado, a promiscuidade, os valores, ideologias
e tantas coisas tem feito, com certeza, o Senhor se entristecer com o homem. Valores, respeito, não se tem mais. E o povo de Deus pode compactuar com todas essas coisas? Não. Nós temos que andar com Deus como Noé andou com Deus. E como é que eu ando com Deus, irmã? Você anda com Deus lendo as Sagradas Escrituras, meditando, vendo que certas atitudes, o que diz as Sagradas Escrituras é reprovável. Como o que, irmã? Mentir, roubar, se prostituir, linguagem torpe e tantas outras. Se você tiver o hábito de buscar nas Sagradas Escrituras, você vai ver que é isso aí que não podemos fazer. Então, quando nós não fazemos esse tipo de coisa, nós andamos com Deus na observância das suas palavras e temos o nosso Pai a nos guiar. Bebedice, glutonaria e muito mais. Mas eu faço tudo isso, irmã. Então, para mim, já não tem mais como voltar atrás. Perdão, salvação, tem sim. Tem se você se dispor a ter uma transformação de vida. Se você tiver a atitude de não mais praticar o que você tem feito e fazer como Noé, andar com Deus, pois o povo de Deus faz isso, anda com o Senhor. Mas, irmã, eu vejo alguns escândalos, eu vejo alguns absurdos aí, a senhora não sabe não? Sim, meu querido, sim, minha querida. E eu quero te dizer, será que essas pessoas realmente andam com Deus? Porque quem anda com Deus não defrauda seu irmão. Quem anda com Deus não causa escândalo, principalmente para fazer com que o mundo diga, olha ali, aquele diz que serve ao Senhor, mas olha o que ele faz, olha o que ela faz. Eu admito para você que isso é triste, mas eu também digo a você, essa pessoa ela não anda com Deus. Porque quando andamos com Deus, essas práticas não fazem parte das nossas atitudes. E eu quero dizer a você que há sim solução para você. Pecado, mentira, prostituição, bebedice e tantos mais. Fica para trás. Você começa a andar com Deus e você vai ter sim solução para os teus problemas. Você vai ter uma vida transformada. E para que você dê esse passo, você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. E eu pergunto a você, você aceita Jesus como seu Salvador para ter os teus pecados perdoados? Você ter o seu nome escrito no livro da vida? Essa é uma atitude que você tem que ter. E a partir daí, o velho homem, a velha mulher vai ficar para trás. Mude tuas vestes, não ande mais sensual se você andava provocante, não pode. Nosso corpo é templo e morada do Espírito do Senhor. Precisa ter sim mudança de atitude, mudança de vida. Mas essa geração, vamos encerrar aqui esta breve reflexão de Noé, elas não queriam andar com Deus. Ela estava embriagada no pecado. E o Senhor, Ele não se alegra. Ele não se alegra. Ele se entristece quando pecamos. Mas o pecado estava tão grande que o Senhor, sim, o nosso Pai, que é amor, mas Ele é justiça também. Não sei se você tem filho, eu tenho filho, mas quando os nossos filhos, eles fazem algo que a gente sabe que está errado, o que é que a gente faz? Não, não é assim. A gente mostra ali que tem que ter, sim, ele tem que responder por aquilo que ele fez. Então, o castigo, cada pai sabe como cobrar dos seus filhos. E a gente castiga porque a gente não gosta dos nossos filhos? Não. A gente faz isso porque a gente quer que os nossos filhos
sejam honestos, salvos, corretos. Então nós castigamos, como nós fomos castigados também pelos nossos pais. E é porque os nossos pais não gostavam de nós? Sabemos que não. Eles faziam isso porque nos amavam. E faziam isso para que nós pudéssemos crescer, ser homens e mulheres de caráter, honrados. E é isso que o nosso Pai quer, que os seus filhos abandonem o pecado. Mas aquela geração de Noé não deram ouvido. Noé, ele pregou, mais adiante nós vamos ouvir sobre o dilúvio. Mas aquela geração, ela tapou os ouvidos e não quiseram ouvir. E terminando aqui essa reflexão, eu quero te dizer que aqui teremos também um basta. Jesus, ele está voltando para buscar um povo que já tem o aceitado como seu Salvador, confessado, que se dispôs a ter uma mudança de vida. E eu pergunto a você, se você aceita, e não importa, como eu já falei, o que você praticou, o que você fez, fica lá para trás. Não faça feito essa geração que tapou os ouvidos, porque a gente vai ver mais adiante o que aconteceu com essa geração. E o fim foi triste. Apenas a família de Noé, que foi poupada da ira do Senhor. E eu pergunto, amigo, a você aceita Jesus como teu Salvador? Continue lendo a Bíblia, continue buscando o Senhor, entender o plano da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, pois na cruz do Calvário ele pagou o meu e o teu pecado. Foi por isso que ele enfrentou a cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, pois só existe ele, não há outro caminho. Amém? Continue lendo a Bíblia.